E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero compartilhar com vocês agora um estudo. Na realidade, é uma exortação referente a Naaman. Você conhece a história, mas eu quero falar um pouquinho mais aprofundado a respeito desse general, o general Naaman. Essa história está relatada lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. A partir do versículo 1 vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito. Vamos ler de novo? Ó. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Então, nós estamos diante aqui de um homem, de um general, que a Bíblia diz que ele era uma pessoa muito conceituada, uma pessoa de grande respeito, aonde as pessoas olhavam para ele, viam ele e admiravam. Tamanho respeito, posição hierárquica que ele tinha. E isso por quê? Porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Então você veja que ele era um homem muito conceituado, ele era um homem de grande reputação, ele era um homem em que as pessoas viam nele respeito, porém ele tinha um pecado que era o pecado da lepra. O pecado da lepra, ele na tipologia, ele é visto como... aliás, a lepra na tipologia é visto como um pecado. E o interessante é que o pecado o pecado não, né? Essa doença da lepra, que é tipologicamente vista como pecado no Novo Testamento, mas essa doença da lepra, ele existe até hoje. E ele é muito interessante porque ele vai te comendo, né? Ele vai fazendo com que a sua pele ela vai apodrecendo e você não percebe. Há casos de pessoas que se queimam, pessoas que se machucam e não sentiram dor naquela região onde a lepra já afetou. E tão interessante da lepra é que ela vai comendo você por dentro, né? Vai comendo a sua pele, e na medida que ela cresce, ela chega a tal ponto de que a pessoa ela não percebe que isso está acontecendo, e quando vai perceber, quando vai ver, já é tarde demais. E o que acontece com esse rapaz aqui, com esse general, é justamente isso. Ele está aqui numa posição onde ele é visto pela sociedade, pelos homens, como um grande herói, como um grande general, como um homem de reputação, um homem muito, como diz a Bíblia, conceituado, um homem de grande conceito, porém, o texto é bem claro, ó, porém leproso. Havia pecados nele, agora usando tipologicamente, mas havia pecados ocultos nele que as pessoas de fora não viam. As pessoas de fora não tinham ideia do que esse rapaz ele tinha dentro dele. Porque diante das pessoas, né, diante dos homens, sem mostrar o interior, sem mostrar o seu dia a dia, é muito fácil as pessoas enganarem. A gente vê isso em casamento onde muitas das vezes o casal vive brigando, o pau quebra lá dentro, mas do lado de fora é o melhor homem de Deus, é a melhor mulher de Deus na igreja. Então, às vezes, nós nos acomodamos com o conceito, nós nos acomodamos com a reputação, mas a lepra está ali, o pecado está ali. Esse tipo de comportamento gera em nós um espírito de hipocrisia. O que é hipocrisia?
Jesus falou tanto isso lá em Mateus, no capítulo 23. A hipocrisia é uma palavra no grego que é hipócrites. Eram as pessoas que faziam teatro. Eram personagens fictícios que estavam ali, e quando eles colocavam a máscara, eles eram chamados de hipócritas, ou seja, artistas. Tá? Então, quando Jesus ele chama de hipócrita, está querendo dizer o quê? Você está se fazendo de alguém que você não é. Você tem duas vidas. Você tem uma vida de general bem conceituada diante das pessoas, mas você tem uma vida leprosa escondida dentro de você. E o interessante é que Deus, ele chama o arrependimento, os seres humanos, os seus filhos, a criação, ele chama o arrependimento para que nós venhamos a confessar os nossos pecados uns para com os outros, para que sejamos sarados. Então você veja que o problema de ocultar pecado gera justamente uma crise na alma. Gera crises na alma que desencadeiam crises no corpo. Pessoas que acabam permitindo que o pecado ele vá crescendo de tal forma, que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, que por causa disto há muitos entre vós doentes. Lembra do que Deus fala lá para a igreja de Apocalipse? Se você não se arrepender, vou te pôr na cama. Então você veja que existem pessoas doentes no corpo de Cristo, mas essa doença não é oriunda de um fundo patológico, não. É por causa de pecados que as pessoas não se arrependem. Pecados que as pessoas não se arrependem, elas acabam muitas das vezes adquirindo doenças cuja origem é espiritual. Pecados em que quando a pessoa confessar, é confessar e deixar, né? Confessar, ela será sarada. Só que tem gente que paga para ver, tem gente que prefere manter oculto, escondido o pecado, fica naquela conversa de que eu e Deus. Não estou dizendo que isso não é válido, você confessar os pecados para Deus, só que por experiência própria, eu posso dizer que isso não gera temor. Vira e mexe, você vai fazer de novo. Porque quando você se dispõe a falar com a pessoa, você está se expondo. E a exposição em si próprio já gera um temor, porque você está mostrando quem realmente você é. E você não quer ficar fazendo isso toda hora. Então, qual é o correto? O correto é você falar, porque na fala você é curado. E, infelizmente, tem muitas pessoas que até têm medo de fazer isso. Por quê? Porque, corriqueiramente, nós vemos pessoas que se utilizam desse artifício bíblico, que é bíblico, para colocar a pessoa na mão dela. Tipo, ó, eu sei do que você fez, eu sei dos seus erros. Se eu quiser acabar com você, eu falo para todo mundo quem você é. Ou seja, isso, claro, até eu mesmo, né, ficaria com receio de falar para as pessoas maduras os meus erros. Por quê? Porque se eu falo isso, né, para essa pessoa, eu fico com medo de ele expor também, de acabar me expondo. Muita gente se desanimou, né, de ter uma autoridade espiritual por causa disso, porque foram expostos publicamente ou usaram isso como uma moeda de troca, né? Se você falar, eu vou falar também, eu vou te expor também. A pessoa fica naquela mão ali e ela prefere muitas das vezes ficar em silêncio, né? Não sendo isso, é bíblico que a pessoa fale para que a alma dela seja curada, porque a palavra confessar, ela tem essa palavra, né? Ela traz nela essa questão de você falar, né? Agora, olha que interessante. No versículo 2 diz assim, ó: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã.
Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que interessante, porque essa menina aqui, ela tinha sido levada cativa. E ela poderia dizer o seguinte: olha, quem dera meu senhor, né, encontrasse um profeta. Ou seja, ela estava torcendo, intercedendo, fazendo de tudo para que aquele a quem escravizou fosse curado. E a gente vive num mundo hoje onde as pessoas, só por terem uma autoridade que está em pecado, já querem derrubar. E ela não. Ela viu que ele tinha lepra, mas ela intercedeu pela sua recuperação. Então você veja como está distante, né, esse comportamento dessa menina que reconheceu uma autoridade, de muitas pessoas que veem uma autoridade e, ao invés de querer ajudar essa pessoa, de interceder por ela, colocam mais lenha na fogueira. Ou seja, são pessoas que adoram uma treta. Ela poderia falar assim: tá vendo, meu senhor me fez cativo, né? Ele me prendeu, tem mais aqui morrer de lepra mesmo. Quem sabe ele morrendo de lepra e me deixa permitir voltar lá para meus pais. Mas não. Você veja esse exemplo também de Daniel. Daniel, sendo cativo, ele sempre obedeceu às suas autoridades. Hoje nós vemos pessoas que detestam a autoridade. Eles não gostam de se submeter à autoridade. Eles têm pavor em ouvir a palavra pastor. Para eles, pastor é só Jesus. Como que se isso não fosse bíblico. Como que se Jesus não enviasse Pedro para pastorear. Como se os discípulos não levantassem pastores e bispos onde estivessem. Então, muitas das vezes, a gente tem esse comportamento errado de ficar estigmatizando toda a liderança, como se todos fossem iguais, como se todos fossem ladrões, né? E não querem se submeter. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Você que nos acompanha nesse canal, você que acompanha a gente com os ensinos do Reino de Deus, você acha que o Reino de Deus, né, ele não é um reino onde as nações não vão se submeter aos reis e sacerdotes? Claro que sim. No reino de Deus, as nações, elas estarão submissas e obedecendo às hierarquias. Então eu tenho uma máxima que eu carrego desde que eu me entendo por cristão, me batizei com 12 anos de idade, que um verdadeiro líder é aquele que reconhece aquele seu líder, né? Ou seja, em outras palavras, só pode liderar aquele que uma vez foi liderado. Então, você quer ser o líder? Reconheça a sua liderança. Você quer reinar, né? Reconheça que você precisa também estar debaixo de uma autoridade. Como que você vai querer ser uma autoridade se você, no reino de Deus, se você não se submete? Lembra que o apóstolo Paulo falou: considerando o próximo superior a si mesmo. Então, quando eu vejo o próximo, né, superior a mim, e eu sinto prazer em ter um guia que me ajude, logo, né, eu estarei apto a entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus maior é aquele que serve. Então, haverá maiores e menores. Então, são duas coisas que a gente aprende aqui, ó, para que Naamã ele venha a reconhecer. Primeiro, ele é um grande general, mas no corpo de Cristo, o maior é o que serve. Naamã é um grande homem conceituado, mas no corpo de Cristo existe um profeta que tem uma autoridade sobre ele.
E ele terá que se submeter às ordens desse profeta. Então, veja que esse espírito de Naamã, de não querer se submeter à voz de um profeta, é muito complicado. Depois você lê lá Judas no capítulo 1, né, versículo 6, 8 em diante, né? Você vai ver o comportamento daqueles que não reconhecem as autoridades. É muito sério isso, porque o reino de Deus, ele é totalmente hierárquico, desde os anjos até os homens. E assim será no reino também. Agora, claro que tem muita gente que usa dessa autoridade ilegitimamente para querer ser um déspota, para querer ser um ditador, e aí está errado, não são esses princípios bíblicos. A principal característica do líder é que ele é servo. Quanto maior ele for, mais de joelho ele fica, né? Mais servo ele se torna, porque quanto maior ele estiver na liderança, mais próximo ele terá que ser de Deus, mais exigência se pede dele, né? E mais caráter se exige também, exemplo e modelo para as pessoas. E esse era um problema que estava com Naamã. Naamã, ele viu uma carta ao rei, separa ali dinheiro, coloca vestes bem caras. Por quê? Porque ele quer ser curado, mas ele não quer que ninguém fique sabendo. Ele quer ser curado, mas ele quer ser curado ali, escondidinho. Então, tem muita gente que quer ficar se escondendo os seus erros, escondendo quem ele é, escondendo, né, a verdadeira face daquela pessoa. E a melhor forma que eu tenho para fazer isso é eu me isolando, porque eu me isolando, eu não deixando ninguém ver, você vai ver aqui nos textos seguintes, ele vai ver, você não poderia ter orado, levantado as mãos e ter pedido a Deus de Israel para me curar? Não, você vai mandar lá para o Rio Jordão? Sim. Sabe por quê? Porque quando você não se arrepende dos seus erros e confessa os seus pecados, o próprio Deus vai te levar ao Rio Jordão para que todos possam ver os seus erros. Sabe por quê? Porque a quem muito é dado, muito se é cobrado. A palavra de arrependimento tem que ser uma premissa para cada um de nós. A palavra de arrependimento tem que ser algo que todos nós devemos viver. A gente tem que deixar de ter essas duas caras e mostrar que somos realmente seres humanos que erramos. A maior grandeza do ser humano não é o seu poderio ou o que ele fez ou deixou de fazer. Mas a maior grandeza do ser humano é ele reconhecer os seus erros. Um homem de Deus não é por aquilo que ele simplesmente faz, mas é pelo reconhecimento daquilo que ele não é. É na humildade que a gente alcança a vitória. A vitória aqui e a cura dele veio quando ele se submeteu a uma autoridade, reconheceu os seus erros, expôs os seus pecados e aí ele foi curado. Olha que interessante, você vai ver lá em Atos 19, quando as pessoas elas ouviam o evangelho vinda dos apóstolos, a Bíblia diz que eles confessavam os seus pecados publicamente. Publicamente. Então você veja que no momento em que há uma confissão de pecado, Tiago fala, há cura. Porque eu ficava me perguntando, por que há cura? Não basta simplesmente eu falar com Deus, eu falo com Deus e sou curado. Mas não. A ideia, até o momento que eu estou conseguindo entender, são pessoas que têm dificuldade de largar aquele pecado. E a melhor maneira é você pedir ajuda a pessoas espirituais, pessoas mais maduras, que vão te auxiliar nesse quesito, que vão te ajudar.
Mas as pessoas preferem caminhar sozinhas, por quê? Porque elas não querem mostrar para as pessoas os seus erros, os seus defeitos. Só que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. E não há nada oculto que não venha a ser sabido. Deus, ele conhece todas as coisas. Deus, ele sabe todas as coisas. Então, antes de nós querermos ir para as nações, restaurar o Evangelho, restaurar a pregação escatológica, restaurar a pregação das duas casas, antes nós devemos de restaurar o nosso coração. Antes nós devemos de restaurar a nossa alma. Antes nós devemos de restaurar, né, a nossa mente. Antes nós devemos de restaurar o nosso caráter. É muito legal a gente ensinar o reino. Estava até pensando, quando eu estava meditando aqui nesse texto, se alguém perguntasse assim, qual é a aplicação escatológica, eu quero saber, né? Qual é a revelação escatológica para esse texto? Sabe qual é a revelação escatológica para esse texto? É que se você não se arrepender, escatologicamente você vai para o lago de fogo e enxofre. Essa é a melhor aplicação escatológica que eu consigo encontrar para esse texto. Se eu não me arrepender dos meus pecados, o meu destino é o lago de fogo e enxofre. Então, às vezes, a gente fica buscando muito conhecimento, mas pouca prática. E a gente precisa buscar isso daí. Precisamos obedecer o que está escrito. O que está escrito? Arrependei-vos. Não viva duas vidas. Não seja duas caras. Não seja alguma coisa aqui, mas a sua esposa sabe como é que você é. Os seus filhos sabem como é que vocês são. Lá no seu trabalho, né, sabe como que você se comporta. Lá no colégio, a sua namorada sabe o que você está fazendo fora do casamento. Então não adianta enganar. Não adianta querer viver duas caras. Essas pessoas hipócritas, um dia, uma hora, Deus os levará ao Rio Jordão, como ele fez com Pedro. E ele sabia que Pedro iria negá-lo. Então não é melhor você chegar e dar a sua iniciativa? Você chegar e dar o primeiro passo? Ou você quer que Deus ele faça isso por você? Porque, na verdade, tudo que ele fizer é por amor, porque ele corrige a quem ele ama. Você prefere o quê? Uma confissão voluntária, uma libertação onde você está buscando isso e você expõe as suas dificuldades para as pessoas aptas a te ajudarem, porque você não vai vencer sozinho essa guerra, nós somos um corpo, ou você vai querer pagar para ver e vai esperar que o próprio Deus coloque para fora, né, um chicote dele, que ele também pode fazer isso, né? E Naamã, mesmo com todo o orgulho que ele tinha, porque o problema dele esconder os erros dele é o orgulho. Ele não queria que ninguém visse, porque senão ia queimar a reputação dele. Gente, mais importante do que a sua reputação dentre os homens é o seu caráter diante de Deus. Não é o seu conceito que vai vencer o diabo. Não é o quantos milhões de inscritos você vai vencer o diabo. Não é o quantas pessoas, né, te seguem que vai vencer o diabo. O que vence o diabo é o seu caráter. O que vence o diabo é a sua reputação, não só diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 8, 21, zelamos pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Então o que vai vencer o diabo, o pecado, o anticristo, não é o seu título, não é o seu poder, não é o seu conceito, não é a sua popularidade. O que vence ele é o seu caráter. O que vence ele é a sua vida com Deus. O que vence ele, né, é se você anda com Deus ou não. É disso que o diabo ele teme. Ele teme isso daí. Então, que nós possamos fazer isso.
fazer com que essa palavra ela transforme as vidas das pessoas, mas principalmente a nossa. Que a gente não venha a cair nesse erro que é viver uma vida de dualidade, de duplicidade, aonde seja no colégio, ou na igreja, ou aqui mesmo no YouTube, eu sou um grande homem de Deus, mas quando a pessoa anda com você, a pessoa sabe que na realidade não é nada disso. Basta andar com você 24 horas que a pessoa vai ver que uma coisa é na internet, uma outra coisa é na vida pessoal. Irmãos, que isso não aconteça com a gente. Se estiver acontecendo, se arrependa. Se arrependa porque quando o juízo vier, ele deve vir primeiro para nós. E se nós não estivermos preparados, a gente não vai aguentar o tranco. Então vamos nos arrepender, vamos buscar o Senhor, vamos viver uma vida reta diante de Deus, reta. Né? Seja transparente, seja sincero. Para finalizar, você sabe a origem da palavra sincero? Né? Sincero, ela tem a sua etimologia extraída, né, de uma ideia aonde os homens nos tempos bíblicos vendiam os seus vasos de cera. E quando eles encontravam um vaso que tinha alguma rachadura ali, eles, para poder cobrir aquela rachadura, eles colocavam uma cera ali. Entendeu? Eles colocavam uma cera. Então, quando o comprador colocava contra a luz do sol aquele objeto, aonde estava rachado não aparecia. Por quê? Porque estava coberto de cera. Né? Mas o rachado está ali, ela só está coberta. Ou seja, quando ele vai falar para nós sermos sinceros, é para nós sermos sem cera. Ou seja, que se tiver algo rachado, mostre esse algo rachado. Revele, não seja mentiroso, não minta para você mesmo, não fique toda hora mentindo para você que você é um homem de Deus, sabendo você que não é. Não fique mentindo para você, falando, nós precisamos orar, e você não ora nada. Você não busca nada. A sua oração é mínima, é uma oração de 2 minutos, mas você sempre fala para nós orarmos, e você mesmo não faz isso. Precisamos meditar mais, mas você mesmo não medita nada. É viciado em ver vídeos de YouTube. Inclusive, se você é assim comigo, você está convidado a parar um pouquinho de me ver e meditar na palavra. Então a gente precisa buscar esses conceitos, esses valores, né, para que essa realidade do reino, essa cultura do reino, venha a ser uma verdade para cada um de nós. Que não seja apenas palavras fictícias, palavras mentirosas, palavras para querer mostrar para as pessoas que você não está para trás, que você também faz parte daquele grupo de pessoas que amam a palavra, mas quando na verdade são apenas palavras, né? E não uma vida verdadeira e prática. Se você quer ser realmente um restaurador do Evangelho, se você quer ser realmente alguém que quer pregar a palavra com toda a força do seu ser, né? com toda intrepidez, com toda ousadia, com toda alegria, pregar essa palavra, lembre-se que antes de você querer restaurar a igreja com o Evangelho da verdade, lembre-se que primeiro você deve restaurar o seu coração. É o que Jesus ele disse. Antes de você tirar a trave no olho do outro, olhe para o argueiro que está no teu olho. Aí ele vai dizer, hipócritas, né? Primeiro tira do teu olho, depois você vai tirar no olho do outro. Né? Olhe sempre primeiro para você mesmo. Né? Olhe sempre primeiro para você mesmo. Né? Perdoe os outros como você quisesse que perdoassem você. Jesus ele falou, né? Aquilo que vocês querem que os outros façam a você, faça você também. Então a gente precisa começar a buscar esse entendimento
para que a gente não venha no mundo espiritual, quando a gente for querer fazer alguma obra divina, a gente não venha ser acusado pelo diabo, porque ele também conhece os nossos passos. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.